Bom, amigos, chegamos finalmente aí às emoções do GP da Áustria, com narração em português feita por mim, Bruno Mendonça. Sou organizador do KVR Kart, sou conhecido na internet vendo miniaturas de Fórmula 1, monto kits, troco e sempre fui um historiador e apaixonado por automobilismo, né? Não somente Fórmula 1. Tenho livros em casa, anuários dos anos 60, 70, dos anos 80 e colecionei, tá aí o antigo circuito de Zeltweg na Áustria. Hoje você vê que as curvas são de raio longo, né? E dava uma velocidade aí enorme esses carros de Fórmula 1 da época. E hoje nós temos cotovelos de 90 graus aí nesse. Aí alguns destaques dessa prova e do campeonato: Danny Hulme, que era o primeiro piloto da McLaren Ford, Emerson Fittipaldi, que era o líder do campeonato, vinha com 3 vitórias na temporada, e o Jack Stewart. O Jack Stewart estava, você está vendo aí, Tyrrell Ford 003. Na verdade, o Stewart vai correr essa prova com a Tyrrell 006. Então vamos lá, GP da Áustria de 72, nona etapa do Mundial daquele ano. Faltavam aí, além do GP da Áustria, mais 3 corridas: Itália, Canadá e Watkins Glen. Grid de largada na tela: pole position do Emerson Fittipaldi com a Lotus, Clay Regazzoni com a Ferrari, Jack Stewart em terceiro com a Tyrrell, em quarto Peter Hevison, em quinto Carlos Reutemann da Brabham. A Brabham alinhava 3 carros: Chris Amon Matra, Danny Hulme McLaren, Tim Schenken Surtees, Jack Hicks da Ferrari, Holden Gully BRM. Passando aí para a segunda página. O 11º do grid, Ronnie Peterson da STP March. A March alinhava vários carros antigos, carros novos, chassis alugados. Mike Haywood Surtees, Andrea De Adamit 13º com a Surtees, Graham Hill em 14º com a Brabham, Wilson Fittipaldi, aí as 3 Brabham, né? Carlos Reutemann, Graham Hill e Wilson Fittipaldi. Peter Getting BRM 16º, Rolf Stommelen da Eifeland 17º, 18º o José Carlos Patti, primeiro ano dele na Fórmula 1, na equipe do Frank Williams, que alugava chassi March. David Walker na Lotus. Você vê que o David Walker, com o mesmo carro do Emerson Fittipaldi, está em 19º. 20º François Sever. 21º Jean-Pierre Beltoise, que tinha ganhado de BRM Mônaco em 72. Niki Lauda da March, nos primeiros anos aí, né, na equipe oficial da March, com o Ronnie Peterson. Nani Galli, 23º, na Tecno. Mike Butler na March em 24º. 25º Henri Pescarolo na ISO March, que era companheiro de José Carlos Patti. E o Migaud na Conil. Os 3 piores carros da temporada, podemos dizer assim, que é o Eifeland, Tecno e Conil. Eifeland era um chassi March de 70 com a carenagem da Eifeland. Então acontecia muita coisa desse tipo nessa época. Aluguel de carros. Nós tínhamos no grid às vezes 5, 6 BRMs. Em muitas provas a Ferrari alinhava 3 carros. A própria Lotus também alugou carros. Tyrrell, né? Os chassis antigos eles alugavam. Jack Stewart hoje está correndo com o chassi 006, que vai dar muito trabalho aí em 73 para o Emerson, né? Ele estreou antes, como ele vinha em defasagem no campeonato. Era um chassi que não tinha aí no equilíbrio, não tinha, podemos dizer assim, quebrava muito, né? Quebrou muito esse carro no final de 72, impossibilitando o Stewart de competir pelo título com o Emerson, mas foi um carro que deu muito trabalho para o Emerson no ano de 73, tanto ele quanto o Sever. O Sever hoje está correndo com o carro de 71 da Tyrrell e está largando na 20ª posição. Tá aí 30 segundos para a largada, plaquinha da Martini, diretor de provas. O áudio ambiente, galera, começa na largada, é isso que nós vamos ver. Ó, não tinha volta de apresentação, tinha um grid falso, vamos dizer assim. Tá aí o Emerson, John Player Special. Largada do GP da Áustria de 72.
Regazzoni, Emerson, Stewart por dentro. Stewart tomando a ponta da prova. Jack Stewart liderando com a Tyrrell Ford 006. Novo carro aí. Jack Stewart, Clay Regazzoni e Emerson Fittipaldi. Emerson caindo para a terceira posição na largada. Ele que largou na pole position com tempo de 1:35:97. O que andava esse escocês Jack Stewart, hein? Tá aí todos os 26 carros passando. Você vê que é bem parecido com o circuito atual essa parte. Inclusive o ângulo das câmeras de TV. Mas as curvas são de raio muito longo. Tinha curvas que faziam 180, 220 km por hora. E aí Jack Stewart liderando na primeira volta. Stewart, Regazzoni, Emerson Fittipaldi e Peter Hevison na McLaren. Quinta posição, Denny Hulme, McLaren também. A prova anterior a essa foi Nürburgring, no circuito de 22 km, a oitava etapa. Foi vencida por Jack Ickx da Ferrari. Jack Ickx que era conhecido como o rei de Nürburgring, né? Tá aí passando o pelotão. Graham Hill, Wilson Fittipaldi e José Carlos Paet andando juntinhos ali em 13º, 14º, 15º colocado. Mike Beutler da March, com a antiga March 71. Tá aí Jack Stewart liderando. Abrindo a segunda volta. Stewart, Regazzoni e Fittipaldi. Peter Hevison na quarta posição. Em quinto, o Denny Hulme, que foi o campeão mundial de 67. Denny Hulme, que quando o Bruce McLaren faleceu, o Denny Hulme assumiu aí o posto de primeiro piloto da McLaren e permaneceu vários anos aí, até a chegada do Emerson Fittipaldi. Em 74, o Denny Hulme foi companheiro de Emerson Fittipaldi na equipe McLaren, vencendo o GP da Argentina aí de 74, primeira prova dos dois juntos na Marlboro McLaren. Primeira corrida da Marlboro McLaren que durou 26 anos essa parceria, né? Passando por Prost, Lauda, Hunt, Senna. Tá aí o Sim Fittipaldi na tela. Com o Jack Ickx a cola. Passando a Matra ali do Chris Amon. A Matra alinhando apenas um carro. BRM 5 carros. E a Matra com a... Tá aí o Sever. Lá atrás o Sever, na 23ª posição, com a Tyrrell antiga. E o Stewart arriscou andar com a Tyrrell 006, mesmo sabendo aí da confiabilidade desse carro. Jack Stewart liderando a prova. Esses são os gráficos que a gente está colocando aí para vocês, para facilitar a visualização, tudo. Gráficos que não existiam na época, né? Era muito difícil na época. Você tinha que ter cronômetro. Tinha muito jornalista com cronômetro para saber o tempo de volta, diferença, 1, 2, 3 cronômetros. O jornalista ele ia praticamente para o meio da pista, né? Ficava atrás da grade para ficar fazendo isso, colhendo informações, era muito difícil. Os caracteres da Fórmula 1 em si, você vai ver só a cada 20 voltas praticamente, os 10 primeiros colocados. Então era um tempo que TV e Fórmula 1 ainda estavam engatinhando, né? Para o Brasil, meu pai contava que para o Brasil, a primeira prova que ele viu, que ele tem lembranças em mente, assim, que ele via só pela Autosport, pela 4 rodas, ele viu o GP de Mônaco de 72 ao vivo inteiro. Vitória do Jean-Pierre Beltoise, que foi a única dele na Fórmula 1. Tivemos uma experimental, que foi o GP Brasil 72, não valendo pontos, que o Carlos Reutemann venceu. Também foi ao vivo e a cores, né? Mesmo não tendo TV a cores ainda. Muita gente não tinha TV a cores. Tá aí o Graham Hill passando, bicampeão do mundo. E o Dave Walker aí, ó, sofrendo na 17ª posição. Companheiro de Emerson Fittipaldi. Pra você ter uma ideia, o Emerson era o líder do campeonato. E o Dave Walker não tinha um ponto no campeonato ainda. Ele estava sofrendo muito aí com a Lotus. Vindo da Fórmula 2 como grande promessa.
Mas acabou não dando certo. Tá, Stewart, Regazzoni, Emerson. Dave Walker, companheiro de Emerson em 72. Nona etapa do Mundial ele não tinha um ponto. O Emerson era o líder do campeonato e somente com a pontuação do Emerson, a Lotus também era líder no campeonato de equipes. Sever não estava bem também em 72. A Tyrrell sempre dando um equipamento inferior ao Sever, né, francês. E tá aí Jack Stewart liderando a prova. No momento sem ser incomodado por ninguém. Jack Stewart e a nova Tyrrell 006, o carro que durou aí segunda metade de 72 e a temporada de 73 inteira, né? 73 sabemos o que aconteceu. O Emerson saiu da Lotus em 73 por conta da chegada do Ronnie Peterson e pela falta de atualização do carro. O carro perdeu 73 aí pro Jack Stewart para a nova Tyrrell. Naquela época os carros duravam muitos anos. Você não tinha lançamento de carro ano a ano, né? A Lotus 72D, o início dela foi no final de 1970 e ela durou até 75. Apenas em 76 o Colin Chapman trocou, né, para um carro novo. Para você ter uma ideia, a McLaren M23 ela começou em 73, foi campeã com o Emerson em 74 e foi campeã com o James Hunt em 76. Ela durou até 77, né? Algumas atualizações aí de aerodinâmica, mecânica, mas era exatamente o mesmo carro, o mesmo chassi. Tá aí Stewart liderando, Fittipaldi e Lotus em segundo, Regazzoni Ferrari, Havison e Denny Hulme na McLaren, Carlos Reutemann em sexto na Brabham, Carlos Reutemann e Emerson segundo colocado. Carlos Reutemann que veio para a Fórmula 1 como um meteoro em 72, logo vencendo corrida, fazendo pódio, firmou um contrato de longos anos, aí de 4 anos com o Bernie Eccleston na Brabham. E o Carlos Reutemann botava tempo no campeão mundial Graham Hill e no Wilson Fittipaldi, que eram dois grandes pilotos, né? Rolf Stommelen da Eifeland no box, com problemas. Eifeland Ford. Esse carro chamavam de aberração. Era um chassi da March de 70, uma carenagem feita pela Eifeland, que era uma equipe alemã, e o Rolf Stommelen, que era um piloto alemão também aí nesse carro. Jack Stewart liderando. Continua na liderança Jack Stewart com a Tyrrell Ford 006. Nesse momento abandonando a prova Chris Amon. Chris Amon na Matra abandonando a prova. Jack Stewart na primeira posição, Emerson Fittipaldi agora em segundo. Rolf Stommelen continua no box. Tá a equipe trabalhando. O carro não tá ligando. Agora ligou. Você viu que tinha uma asa? Tinha uma asa na frente do piloto, na frente da cabeça do piloto. Tá aí Jack Stewart liderando. Bom, em 72, Jack Stewart tinha vencido a primeira etapa na Argentina. Na segunda etapa na África do Sul, o Denny Hulme tinha conquistado a vitória. O Emerson teve a sua primeira vitória em 72 na Espanha, que foi a terceira etapa. A quarta etapa foi Mônaco, vitória do Jean-Pierre Beltoise, a única dele na Fórmula 1 com BRM. Essa corrida você vai ver durante essa série aqui de corridas, né? Das 50 corridas clássicas aí com narração em português, você vai assistir essa corrida. Então em Mônaco, deu Jean-Pierre Beltoise. A segunda vitória do Emerson foi na Bélgica. Na França deu Jack Stewart.
Na Inglaterra, o Brands Hatch voltou a vencer o Emerson. Na Alemanha, a gente já falou que deu Jack Hicks com a Ferrari, a primeira vitória da Ferrari no ano, né? Ferrari que vinha em crise, uma crise que se estendeu até 73. E agora nós estamos na nona etapa GP da Áustria, faltando aí Áustria, Itália, Canadá e Estados Unidos em Watkins Glen, terminando aí a temporada de 72. Temporada curta comparada com os dias atuais, né? Apenas 12 corridas aí no ano 72, 12 corridas marcantes. Um campeonato espetacular, pilotos aí de nome como Mario Andretti correu essa temporada algumas provas, Graham Hill, diversos campeões mundiais. Dave Walker abandonando a prova, em problemas de motor. Companheiro do Emerson na Lotus de novo com problemas. E Jack Stewart liderando a prova. Jack Stewart agora com Emerson Fittipaldi em segundo. Passou o Emerson. Tá aí o Dave Walker, desolado do lado do carro. Tirando o capacete. Nove etapas sem pontuar. O fiscal de pista tá falando acabou, pra esse aí acabou. Bem em cima do cameraman ali, tá vendo? A câmera antiga aí. A Bosch Curve. Aí Jack Stewart liderando. Já a gente vai ver a classificação aí, como tá a prova no momento. John Surtees abandonando com a Surtees. E René Weisel da BRM. Problema de suspensão no René Weisel. Tá aí Jack Stewart liderando. Tô dando uma passada na classificação aqui. Como era difícil para os narradores aí de rádio e TV nessa época. Por diversas vezes os narradores eram enganados aí por retardatários que surgiam na tela do nada. Ou ao vivo, né? A maioria fazia ao vivo mesmo. Você vê os fiscais de pista ali? Não tem barreira de proteção entre o carro passando e o fiscal de pista. Era outra época, né? Uma Fórmula 1 romântica aí. Emerson tá chegando, hein? Emerson em segundo, tá tirando a diferença aí pro Jack Stewart, já tá aparecendo na mesma tela. Tá aí Emerson Fittipaldi, Lotus 72D, ele que estreou na Fórmula 1 no ano de 1970, pontuando logo de cara na Inglaterra, vencendo em Watkins Glen em 1970, ano que teve o Jochen Rindt como campeão do mundo. E o Emerson assumiu o primeiro posto, hein? Posto de primeiro piloto da Lotus até 73, se transferindo para a McLaren em 74 e 75 e passando em 76 para a Copersucar, onde ficou até 80, né? Foi chefe de equipe da Fittipaldi até 72. José Carlos Patti abandonando a prova. Iso Marsh Ford, que é a equipe do Frank Williams. Assim iniciou José Carlos Patti e assim iniciou Frank Williams na Fórmula 1. Daí eles mexendo no Ford V8 com problemas. E o companheiro do José Carlos Patti era o Henri Pescarolo. Jack Stewart liderando a prova, da classificação dos 6 primeiros até o momento.
O líder é Jack Stewart da Tyrrell Ford, Emerson Fittipaldi em segundo da Lotus, Denny Hulme, McLaren na terceira posição, em quarto Ronnie Peterson da STP March, equipe oficial da March, Carlos Reutemann na Brabham, Mike Haywood na Surtees. O Mike Haywood, que era da equipe Surtees, ele veio das motos, ele veio do Mundial de Moto Velocidade. Assim como o John Surtees, que veio da MotoGP e foi campeão mundial de Fórmula 1 e tinha essa equipe nos anos 70, era uma equipe média, né? Era uma equipe como a Jordan nos anos 90. Revelava muitos talentos. Até o José Carlos Patti abandonando a prova de vez pelo visto na equipe do Frank Williams. O José Carlos Patti foi para essa equipe Surtees em 73 e foi muito bem, inclusive chegando ao pódio, que abriu as portas para ele na Brabham aí, né? Para o ano de 74 até 77, até a despedida dele da Fórmula 1 em 77. Acabou falecendo em um acidente de helicóptero aqui na região de Mairiporã, em São Paulo. Jack Stewart liderando a prova. Essa aí é a McLaren do Denny Hulme. Denny Hulme na terceira posição. O Denny Hulme, que fez a melhor volta da prova. McLaren Ford 1:38 e 32. Denny Hulme, melhor volta 1:38 e 32. Ele que vinha na terceira posição. Tá vendo ali o Ronnie Peterson na quarta posição? Apareceu na mesma imagem. O Ronnie na marcha oficial, que era a equipe que tinha o patrocínio da STP. O Ronnie Peterson vinha na quarta posição. E o Niki Lauda vinha em 20º, fazendo estreia na Fórmula 1. Um grande erro que nós temos aí no filme Rush, né? Tá aí a classificação. Stewart, Fittipaldi em segundo, Denny Hulme em terceiro, Ronnie Peterson em quarto, Mike Haywood em quinto, Carlos Reutemann em sexto, Clay Regazzoni na sétima posição, caiu muito. Peter Harrison da McLaren, Chris Amon da Única Matra. Bom, como eu estava falando, existe um erro no filme Rush, onde o Niki Lauda estreia na BRM com o Clay Regazzoni. E não, ele fez algumas corridas de Fórmula 1 no ano 71 pela STP March e fez a temporada de 72 completa. Daí o Denny Hulme. A câmera tá filmando ele aí porque ele tá muito rápido nesse momento, é o piloto mais rápido da pista, fez a melhor volta. E futuramente vai dar trabalho pro Emerson. Fiquem de olho aí no Denny Hulme. Tá o Frank Williams, jovem Frank Williams, e o José Carlos Patti ali tirando o macacão atrás. Muitos problemas aí. A equipe no início da Williams, né? Clay Regazzoni abandonando. Clay Regazzoni que largou em segundo, abandonando a prova com a Ferrari 312. Ferrari que iniciava uma crise muito grande aí, a ponto de chegar, de ficar fora de 3 provas da temporada de 73. E o Jack Hicks também foi o agente causador aí dessa crise em 73. Ao ficar fora de 3 provas em 73, o Jack Hicks resolveu que ele queria correr em Nürburgring, na Alemanha. E ele assinou contrato com a McLaren para fazer 2 corridas. Então ele saiu da Ferrari sem avisar a Ferrari e foi correr em Nürburgring de Yardley McLaren. Conclusão: não foi aceito mais na Ferrari. A Ferrari chamou de volta Clay Regazzoni e o Clay Regazzoni indicou o Niki Lauda. Niki Lauda permaneceu na Ferrari 74, 75, 76, 77, ganhando 2 títulos. 2 títulos que o Jack Hicks perdeu aí por correr 2 provas na McLaren.
Aí o carro da Eiffel, olha como era esquisito esse carro. Tinha uma asa bem na frente do piloto. O Tim Schenken da Surtees. E o Clay continua no box. Clay Regazzoni da Ferrari no box. Ferrari que essa época já era Ferrari, né? Abandonando ou não, as câmeras sempre filmando Ferrari. Aí o Clay no box, enquanto isso a prova tá rolando. Belíssimas imagens, né? Históricas imagens. Você viu o capacete como era diferente, né? Tá aí a classificação: Stewart Fittipaldi, Danny Hulme, Ronnie Peterson, Mike Hewitt, Carlos Reutemann e Peter Harrison, Chris Amon, Tim Schenken da Surtees, Graham Hill em 10º, Holden Gunley da BRM 11º e o Jean-Pierre Beltoise aparecendo na 12ª posição. Clay Regazzoni no box. Continua no box. E o Emerson Fittipaldi é o novo líder. Enquanto filmavam o Clay Regazzoni no box, o Jack Stewart está enfrentando problemas aí na Tyrrell. Mais uma vez enfrentando problemas na Tyrrell, na nova Tyrrell Jack Stewart. Emerson Fittipaldi liderando a competição. Brasileiro rumo a seu primeiro título. E o Danny Hulme já aparece ali em segundo. Tá o Stewart em terceiro, ó. Danny Hulme em segundo. Logo atrás aí o Stewart. Danny Hulme em segundo. McLaren Ford. E o Stewart tá caindo. Tá caindo na classificação. Ronnie Peterson já passou ele. Até o momento haviam abandonado a prova Clay Regazzoni, Dave Walker na Lotus, Henri Pescarolo na ISO, Mart, que era a equipe do Frank Williams, René Weisel da BRM, John Surtees na Surtees, na equipe própria do John Surtees, e o Chris Amon. Esses são os abandonos até o momento. Tá aí Emerson Fittipaldi na liderança, com o Danny Hulme muito próximo. Danny Hulme é o Peter Getting na BRM. Tá aí a BRM. Tá aí o Emerson, na sequência o Danny Hulme e o Peter Getting. Peter Getting tomando uma volta. Peter Getting que teve apenas uma vitória na Fórmula 1, que foi aquele incrível GP da Itália de 71, que 6 carros chegaram colados um no outro, 3-3 aí na linha de chegada. Fantástico. Graham Hill abandonando a prova. Tá ele já conversando com o Bernie Eccleston. Bernie Eccleston que era dono da Brabham. Tá aí os dois jovens. Tá aí o Bernie. Que equipe que era a Brabham, hein? Emerson Fittipaldi e Danny Hulme em segundo. Peter Harrison terceiro. Ronnie Peterson. Jack Stewart caiu para 5ª posição já. Problemas. Mike Hewitt em sexto. Chris Amon na 7ª posição. Stewart caindo aí. Tá andando 4 segundos mais lento que todos por volta. Mas continua na pista aí com esperança de chegar nos pontos. Tá esse gráfico na tela? Eu não entendi o gráfico, porque não é a diferença aí do Emerson pro Danny Hulme. Tá bem próximo aí os dois. Aí o Emerson passando mais uma volta. Danny Hulme muito próximo do Emerson. Danny Hulme na McLaren, que foi, né, futura equipe do Emerson. Ele saiu da Lotus para a McLaren vinha crescendo. Carro M23. Carro M23 que estreou em 73, né? Na Yard McLaren. Em 74 nós tínhamos 73, 74 a gente tinha 2 equipes McLaren praticamente. 4 carros.
Tinha os carros da Yardley e tinha os carros da Marlboro McLaren, que era a equipe oficial. Tá a diferença, 2.1. Como você conseguiu essa diferença? Tô com o cronômetro contando aqui enquanto um passa. Na volta anterior, essa era a diferença, 2.1. Tudo nessa época era na base do cronômetro, prancheta e anotação. A gente não tinha os computadores como temos hoje em dia, o volta-volta, as ultrapassagens, onboards, as câmeras flagrando todas as ultrapassagens, todos os abandonos. Não tínhamos isso, né? Você vê que são poucas câmeras aí. Ó, você conta uma câmera, duas, Fittipaldi e Denny Hulme. Essa segunda câmera, vamos ver quantas câmeras tinha na pista. Essa câmera de box, né? Ficava no box. Tá aí os pneus Goodyear. Naquela época também não tinha pit stop para trocar o pneu, né? Você parar no box para fazer um pit stop, você perdia de 1 a 2 minutos para mais. Então os pneus duravam praticamente a prova toda, bem diferente dos dias atuais. Tá aí o Emerson e o Denny Hulme, diferença sendo mantida. Os dois que tinham motor Ford, né? Era um motor igual praticamente. Motor Ford, que era o motor mais confiável, diversas equipes utilizavam. A gente tinha motor Ferrari, Matra, BRM nas equipes, né? Nessas equipes oficiais, e o restante todo mundo usava motor Ford, que foi o maior vencedor aí década de 60, 70 e até início dos anos 80 aí quando chegou a era turbo aí e engoliu o motor Ford, né? Até o Nani Galli da Tecno abandonando a prova. Nani Galli, que era italiano, faleceu ano passado, com 79 anos. Aí ele na Tecno tinha patrocínio da Martini, olha só. E bebendo água mineral na garrafa. Na época, gente, não tinha água mineral em garrafa plástica, em garrafa PET. Só em garrafa de vidro. E eles levavam essas garrafas e garrafas de vidro pra pista, né? Tá aí Emerson liderando a prova. O jovem brasileiro Emerson Fittipaldi, até então com 25 anos de idade. Tá ele e Denny Hulme. Denny Hulme, que havia sido campeão mundial pela Brabham em 1967, ganhando o título na última corrida. Fantástico Denny Hulme, neozelandês. Tínhamos muitos pilotos australianos e da Nova Zelândia nessa época, porque eles tinham campeonatos na verdade muito fortes internos. Tinha a Fórmula 5000, tinha vários campeonatos internos muito fortes, então revelava muita gente para a Europa e para a Fórmula 1. Aí Emerson Fittipaldi liderando a prova. É o GP da Áustria de 72. Imagens de 48 anos atrás. 48 anos. O tempo voa. Galera, quem viu essa prova aí ao vivo pela Globo ou pela Tupi em 72, comenta no histórico aqui abaixo. Tá aí a classificação original aí, ó. Fittipaldi, Hulme, Harrison, Ronnie Peterson, Mike Hayward, Jack Stewart, Chris Amon, Holden Gunn, Beltoazzi, e o Sever já vinha na 10ª posição. E o Stewart caiu para 6º. Essa é a classificação original da Fórmula 1 da TV alemã, TV austríaca.
no ano de 72. Você vê que já passou aí da metade da prova e só agora tem um caracteres aí. Esse caractere aí que você está vendo, eu que coloquei. Emerson Fittipaldi de liderança, Oxford 72, daí a foto do piloto. São os novos caracteres que eu estou colocando aí para o pessoal aí melhor visualizar aí como está a prova, né? Aí o Emerson e o Denny Hulme, a diferença mantida aí na casa dos 2 segundos. Os dois têm motores iguais, motor Ford V8. Um trecho da pista aí o Denny Hulme chega no Emerson, no outro o Emerson abre. Faltando 9 voltas para o final do GP da Áustria em 72. Tá aí, 9 voltas para o final. O Nanigali voltando para a prova. A Tecno tinha o patrocínio da Martini. A Martini já vinha patrocinando equipes de Fórmula 2 nessa época. Entrou na Fórmula 1 com a Tecno. E o Bernie Eccleston ofereceu um patrocínio aí na Brabham aí, né? Nós vimos a Martini aí a partir de 75, 76, 77. A gente viu a Martini aí na Brabham diversos anos aí com José Carlos Patti, aquele carro que o Patti ganhou. Única prova dele, Interlagos 75, era um Martini Brabham, né? A BT-44. Tá aí o Emerson. Você vê que mantém a diferença pro Denny Hulme. Denny Hulme na segunda posição. Essa parte da pista é idêntica, né? Mas aí mataram essa curva, fizeram um cotovelo de 90 graus. Pegaram a pista da Áustria e colocaram diversos cotovelos de 90 graus. Na curva 1, no final dessa reta, tem um cotovelo de 90 graus. A 2 também, cotovelo de 90 graus. Todas as curvas fizeram um cotovelo de 90 graus para reduzir a velocidade. E nessa curva 1, a partir de 76, depois que faleceu o Mark Donoghue, um piloto da equipe Penske, fizeram um S, né, para reduzir a velocidade, fizeram um S na curva 1 aí do circuito da Áustria. Mas em 87 foi a última corrida nesse traçado. O Berger, né, correu em 87 nessa pista e veio a correr em 97 no circuito da Áustria. Ele falou: mataram a minha pista da Áustria onde eu nasci, para o automobilismo, né? Fizeram diversos cotovelos de 90 graus aí para reduzir a velocidade aí. E nós temos hoje, né, o GP da Áustria, que tornou o calendário aí como Red Bull Ring. Tá aí o Emerson liderando a prova. Uma corrida muito importante para o Emerson no campeonato, decisiva. Tá aí Emerson, vem Denny Hulme. Parece que diminuiu a diferença, hein? Denny Hulme vai apertar nas últimas voltas aí. 7 voltas para o final. 7 voltas para o final. Essa prova que tinha 54 voltas, um traçado de 5.911 metros, 319 km. Tá aí a arquibancada, tá aí o setor A do circuito da Áustria, como era. Frente à reta dos boxes. Tem o pessoal sem camiseta, dia de sol na Áustria. A gente teve essa prova em preto e branco, mas nós teremos várias provas aí a cores. 73, várias corridas a cores aí.
E vem Emerson e Danny Hulme. Tá aí as mulheres no box, já acompanhando a prova. Já nos anos 70 a gente tinha muitas e muitas mulheres acompanhando Fórmula 1. Emerson em primeiro, Danny Hulme em segundo. Danny Hulme diminuindo essa diferença, hein? Seis voltas para o final. Danny Hulme, que foi campeão mundial pela Brabham, depois assinou com a McLaren, ficou vários anos na McLaren. Ele faleceu em 92. Tá aí a classificação. Primeiro Emerson Fittipaldi, Danny Hulme em segundo, Peter Revson, Mike Haywood na Surtees em quarto, Ronnie Peterson em quinto na March, Chris Amon marcando um ponto por enquanto na Matra, Holden Gullen na BRM, Stewart em oitavo, não vai marcar ponto Stewart. Bom para o Emerson, Beltoise em nono e François Sever em décimo. Esses são os caracteres originais aí dessa prova de 72. Foi assim que o mundo todo assistiu a prova em 72, com esses caracteres. Como eu vinha falando do Danny Hulme, ele faleceu em 92 em uma prova de V8 Supercar na Austrália. Ele sofreu um ataque cardíaco dentro do carro. O carro parou, os fiscais de pista acharam que ele tinha abandonado por problema de motor, alguma coisa, só que ele não saía do carro. Então ele acabou falecendo dentro do carro. Aí os fiscais, quando retiraram ele, já estava sem vida o Danny Hulme. Faleceu fazendo aquilo que mais amava na vida, né? Que era pilotar. Grande Danny Hulme. 5 voltas para o final. Vem pro ataque o Danny Hulme, hein? É agora ou nunca também. Danny Hulme não tinha mais chances de título lá a essa altura, mas vinha fazendo um bom campeonato para tentar chegar entre os 3 primeiros aí. E tinha esperanças aí no novo carro, né? No M23 73. Já vinha sendo testado. E era um ótimo carro. Permaneceu anos e anos na Fórmula 1 aí, vencendo corridas aí com Danny Hulme, com George Scheckter, com Emerson Fittipaldi, com Jochen Mass, James Hunt. Vários pilotos venceram aí provas com a M23. McLaren que tinha patrocínio aí da Yardley. Ainda não era aquela Marlboro McLaren que todos nós conhecemos aí, né? Ficou na McLaren de 74 até 96, né? O maior patrocínio aí em anos, né? No esporte mundial. Aí a West entrou na McLaren em 97. Tá aí eles chegando em retardatários, hein? Retardatário era complicado na época também. Os fiscais de pista não tinham preparo para dar bandeira azul. Abrindo aí. É o Eifeland, é o Rolf Stommelen, é o alemão. Entre os alemães a gente teve bom alemão mesmo que nós tivemos na Fórmula 1 nos anos 70 foi o Jochen Mass, né? Participou da McLaren diversos anos aí, vencendo corridas inclusive. É a diferença. Diminuiu para 1.1. Emerson Fittipaldi e Danny Hulme. Colado, hein? Se entrar no vácuo, entrou no vácuo. Danny Hulme para cima de Emerson Fittipaldi. Danny Hulme que já tinha 37 anos nessa época. E o Emerson era um jovem aí de 25 anos, né? A esperança de conseguir o primeiro título aí pro Brasil na Fórmula 1.
Brasil, Rádio Bandeirantes e Rádio Jovem Pan transmitiam todas as corridas. As corridas em TV eram transmitidas pela TV Tupi, Rede Globo e algumas provas na TV Cultura, como o GP de Brasília de 74. E muitas transmissões eram simultâneas, tanto Tupi quanto Globo. Cada uma tinha seus narradores, né? Seus comentaristas. Na extinta TV Tupi. 3 voltas para o final. Denny Hulme no vácuo de Emerson Fittipaldi na Lotus. 3 voltas para o final. Classificação no momento: Emerson Fittipaldi em primeiro, Denny Hulme em segundo, Peter Havison em terceiro com a outra McLaren, Mike Haywood com a Surtees em quarto, Chris Amon com a Matra assumiu a quinta posição, Holden Gullen na sexta posição. Nós tivemos os abandonos nessa prova do Chris Amon na Matra nas primeiras voltas, John Surtees na Surtees, René Weisel BRM, Henri Pescarolo na ISO, Dave Walker na Lotus, foi aquele abandono que explodiu o motor que a gente viu. Clay Regazzoni, a gente viu ele no box muito tempo. Tá aí o Nick Lauda. Nick Lauda tomando volta aí do Emerson Fittipaldi. Ia na 10ª posição. Sofreu no início aí da Fórmula 1 o Nick Lauda. Pegou a marcha aí, depois pegou a BRM, que era um carro super pesado, que tinha problemas. Bom, voltando, Carlos Reutemann abandonou com a Brabham, vinha entre os 4 primeiros aí na prova. Jack Hicks na Ferrari, François Amigot na Cônio, 2 voltas para o final. Mike Beutler também abandonou. Graham Hill e Wilson Fittipaldi abandonaram praticamente na mesma volta aí. 42, volta 42 e 43. O Nani Galli da Tecno, que a gente viu entrando e voltando do box, o José Carlos Patti e o Rolf Stommelen da Eiffel. Apenas 14 carros chegaram nessa prova. Tá aí o Emerson. Agora deu aquela respirada. Agora abriu um pouquinho. Falou pro Denny Hulme que não vai dar pra ele nessa prova. Veio Emerson Fittipaldi. Pra quem sabe conquistar a 4ª vitória dele na Fórmula 1. Ele que venceu o Watkins Glen. Emerson que venceu em Watkins Glen nos Estados Unidos em 70. Venceu o GP da Espanha de 72, GP da Bélgica, GP da Inglaterra e vem para vencer na Áustria. Na verdade é a 5ª corrida. Essa será a 5ª vitória de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. Em 71 ele desenvolveu um Lotus Turbina, um carro que não deu certo, né? Passou o ano com problemas até para pontuar aí, né? Em algumas provas. Abandonaram o projeto e o Colin Chapman foi certeiro nesse carro, nesse Lotus 72D. Última volta para Emerson Fittipaldi. Brasileiro Emerson Fittipaldi rumo à 5ª vitória na carreira, a 4ª na temporada. E vem para abrir mais 9 pontos de vantagem para Jack Stewart. Na época, o vencedor fazia 9 pontos, o segundo colocado fazia 6, o terceiro colocado fazia 4 pontos, o quarto colocado fazia 3 pontos, quinto 2 pontos e o sexto colocado 1 ponto. Era muito mais difícil pontuar na Fórmula 1 e era difícil abrir uma vantagem com essa pontuação tão reduzida. 9 pontos para o vencedor. E ficou assim até 1990, né? Tá aí o Emerson. Vem para a parte final do circuito. Essa pontuação 9, 6, 4, 3, 2, 1, ela permaneceu até o final
de 1990. Foi para 10 pontos a vitória em 91 e acabou os descartes também. Tínhamos descartes na época, né? O piloto descartava os 2 piores resultados no ano 72. Daí o Emerson vem para Jochen Rindt Curve, a curva Jochen Rindt, curva da vitória para ele. Vem Emerson para vencer. Emerson Fittipaldi vence o GP da Áustria de 72. Tá aí o Colin Chapman jogando chapéu. Fotógrafo no meio da pista, comemorando. Deve ser fotógrafo brasileiro, não é possível. Deve ser o Leme Martins. Tá os fiscais de pista. Que vitória do Emerson. Comemorando muito. Tá aí o Danny Hulme cumprimentando o Emerson. E a classificação aí, Emerson Fittipaldi vencendo com a Oxford, Danny Hulme McLaren, Peter Hevison McLaren Ford, Mike Haywood Surtees marcando 3 pontos, Chris Amon na Matra 2 pontos e o Ronnie Gullen marcando 1 ponto. Você vê, o brasileiro Emerson Fittipaldi em primeiro, Danny Hulme neozelandês em segundo, Peter Hevison americano na McLaren em terceiro, Mike Haywood da Inglaterra na quarta posição, Chris Amon e Holden Gullen, que também eram da Nova Zelândia, assim como o Danny Hulme. Olha quantos pilotos da Nova Zelândia a gente tinha na Fórmula 1 nessa época. Jack Stewart não marcou pontos, hein? Chegou em sétimo, se arrastando até o final aí. Beltoise em oitavo, Tim Schenken. E o Sever com a Tyrrell de 71 na 10ª posição. Tá aí o Emerson comemorando muito. Quinta vitória do brasileiro na Fórmula 1. GP da Áustria de 72. Aí nós tivemos a 10ª etapa na Itália. Essa é uma corrida que nós vamos acompanhar também. Essa é a primeira etapa no Canadá. E fechando o ano em Watkins Glen, nos Estados Unidos. Você vê que a gente não tem o áudio ambiente aí, né? Apenas as imagens. Aí o torcedor indo embora. Tentar não pegar trânsito. Tá aí o Emerson. Veja como será o protocolo aí depois da vitória. Como era diferente. Ó, ele vai chegar no meio da pista. Ele chega ali para comemorar com o Colin Chapman. Mas não dá muito certo não. Vem torcida, vem fotógrafo, vem... Pronto. Veio jornalista, torcedor, todo mundo para cumprimentar o Emerson. Emerson Fittipaldi em primeiro. Danny Hulme em segundo. Peter Hevison, as duas McLaren, o segundo e terceiro. Mike Haywood na quarta posição com o Surtees. Chris Amon em quinto com a Matra. Holden Gullen em sexto. Stewart não pontuou. E agora ficou muito complicado para o Stewart esse campeonato de 72. Ele tem que no mínimo vencer 2 provas e chegar em segundo em outra. E o Emerson não pode marcar 3 pontos nessas 3 provas. Ou seja, quase que impossível. O Stewart já estava mesmo preparando a temporada 73. Ele que era bicampeão mundial 69 e 71. E o Emerson rumo ao seu primeiro título. Aí a bandeira do Brasil. Que momento. E lá vamos nós já para 30 anos sem títulos do Brasil na Fórmula 1. Tá aí o campeonato, ó. Emerson Fittipaldi 52 pontos, Stewart e Danny Hulme com 27, Jack Hicks 25, Peter Hevison americano, Jack Hicks que era belga, Peter Hevison com 14 pontos, Clay Regazzoni 13, Chris Amon 11, Jean-Pierre Beltoise Sever e Ronnie Peterson com 9 pontos. Ronnie Peterson, que a essa altura já tinha assinado com a Lotus para o ano seguinte, né? Ele que era uma revelação aí. Foi vice-campeão mundial em 71, o Ronnie Peterson. E tá aí, essas foram as emoções do GP da Áustria. Tá a classificação. Vencedor o Emerson. Danny Hulme em segundo, McLaren. Neozelandês, Peter Hevison, Mike Haywood, Chris Amon, Ronnie Gullen, Jack Stewart, Beltoise Sever, Niki Lauda completando em 10º. Não completaram a prova os brasileiros José Carlos Patti, da ISO, a equipe do Frank Williams, e o Wilson Fittipaldi da Brabham. 26 pilotos participantes dessa prova.
A gente tinha sempre 30 pilotos aí que faziam a classificação, 32 pilotos, e 26 largavam. Ficamos assim até 95 praticamente, né? 96 que nós tivemos 20 carros apenas no grid. A classificação, dia 13 de agosto de 72. Classificação do Campeonato Mundial após essa nona etapa. O Emerson vinha com 52 pontos, Jack Stewart e Danny Hulme com 27. Jack Hicks com 25 pontos na Ferrari, Peter Harrison com 14 pontos. Campeonato contra construtores, os 52 pontos do Emerson colocava a Lotus na liderança. McLaren Ford 41 chegando, Tyrrell Ford 33, Ferrari 29 e a PRM com 13. Em sexto vinha a Surtees. Bom, galera, muito obrigado. Na semana que vem nós teremos mais uma prova. E no próximo episódio, GP da África do Sul de 77. Duelo entre Lauda e Hunt pela ponta. Última corrida do Tom Pryce na Fórmula 1. E também nos despedimos de José Carlos Patti. Essa foi a última corrida de José Carlos Patti, brasileiro, na Fórmula 1. Na semana que vem, no segundo episódio da nossa série de corridas clássicas em português da Fórmula 1. Obrigado a todos!